Estamos de volta com o Fé na Vida. Mais uma vez, muito obrigado. Você que nos acompanha em todo o Brasil aqui pela TV Evangelizar. Nós vamos falar de saúde agora e de uma doença de pele que atinge aproximadamente 5 milhões de brasileiros. Mas ainda é desconhecida de grande parte da população e ainda é repleta de preconceito. É a psoríase. Ela acaba provocando preconceito devido às lesões provocadas na pele, né? Aquelas escamações na pele e que acabam alterando o dia a dia de muita gente. É um problema que não tem cura, mas tem um tratamento para amenizar um pouco essas lesões. Como funciona esse tratamento? Quem tem, muitas vezes, mais probabilidade de desenvolver uma doença como essa? Quais são as causas? Tudo isso nós vamos explicar agora com a médica dermatologista, a Luz Marina Hanna Gross, que está aqui com a gente. Tudo bem, doutora? Tudo bem. Muito obrigado pela sua presença aqui com a gente. Falei certo o seu sobrenome? Perfeito. Então tá bom. Doutora Luz, vamos tentar explicar um pouco, né, para as pessoas o que significa a psoríase. Primeira coisa, quem tem mais chances de desenvolver? Existe uma causa? É hereditário, não é? Enfim, é uma doença que pode aparecer em qualquer momento na vida de uma pessoa. Enfim, como é que ela surge, a psoríase? Perfeito. Então, a psoríase é uma doença inflamatória da pele. Ela tem multifatores de causas. Exatamente o que acontece a gente não sabe. O que a gente sabe é que tem vários genes envolvidos, então ela é uma doença genética. O que acontece? A pele, ela tem um crescimento programado da própria pele, e o que acontece é uma desorganização desse crescimento, afeta a célula queratinócito. O queratinócito ele serve para fazer a parte de proteção, cobertura da pele. Ele serve como crescimento. O que acontece? Existe um crescimento desorganizado dessas células, então elas formam essas escamas, né? Então a pessoa com psoríase, ela tem essas escamas muitas vezes localizadas em áreas bem expostas, joelhos, cotovelos, a região lombar. Pode afetar couro cabeludo também, tá? Então, ela tem uma variedade de formas clínicas, que é o que a gente fala, né? E a incidência, como você falou, 5 milhões de brasileiros. Então, é uma doença relativamente comum. Nós temos algumas imagens, inclusive, que a gente mostra aí como às vezes a doença acaba surgindo. Escamações pequenas na pele, couro cabeludo, como você citou, e está ligada, ou às vezes ela acaba surgindo um pouco mais, aí a imagem, inclusive, do couro cabeludo, algumas pequenas escamações junto ao couro cabeludo, né? Sim. E tem uma ligação com o estresse do dia a dia também, né? Ou seja, essas escamações acabam surgindo um pouco mais em pessoas que têm um dia a dia mais corrido, estressante. É isso? A gente conhece os fatores de piora dessa doença, né? O estresse, como você comentou, do dia a dia, tabagismo influencia bastante, piora, tá? Então, mas é importante a gente diferenciar que o estresse não causa psoríase, ele piora. Ele piora então, o quadro, a gente vê, né, que pessoas com alto nível de estresse que têm psoríase, a doença vai coçar mais, vai incomodar mais, então por isso que precisa de tratamento. Em relação à faixa etária das pessoas afetadas, em média entre 15 a 30 anos. Então é um público abaixo dos 40 anos, mas a gente vê casos iniciando a partir dos 50, 60 anos. Então é uma coisa que a gente tem que pensar. Pode afetar pessoas muito novas ou pessoas com mais idade. E quando esses casos afetam pessoas mais novas, tem um histórico familiar envolvido. Existe uma hereditariedade aí. Perfeito. A gente pergunta e abaixo dos 18 anos geralmente tem mais pessoas da família envolvida. Então, aspecto genético, influência ambiental, esse fator emocional do tabagismo. Outras doenças que podem estar juntos com a psoríase, o que a gente vê bastante, é a pessoa pode ter hipertensão, diabetes, obesidade, síndrome metabólica junto com a psoríase. E a gente vê que geralmente são casos um pouquinho mais graves. E se a gente controlar essas doenças em conjunto com a psoríase, elas melhoram entre si. Ou seja, é um tratamento multidisciplinar que tem que ser feito. Perfeito. Não é apenas num tratamento dermatológico. Exatamente. Muitas vezes. A gente considera a psoríase, a gente tem um controle muito grande com os tratamentos atuais. A gente não tem cura, mas a gente pode ter um controle muito bom, em que a pessoa pode ficar sem lesão aparente e visível. Mas é muito importante controlar se ela tiver essas comorbidades, porque ela melhora muito a psoríase junto. Então a psoríase a gente conhece agora como uma doença sistêmica, não é somente da pele.
Tá? Bom, nós separamos algumas informações para a gente entender como que essa doença afeta o dia a dia de um paciente, de uma pessoa que tem a psoríase, né? Vamos ver aí algumas informações, olha só. Vamos lá? 67% dizem que a psoríase atrapalha a vida sexual, isso em pesquisas feitas por departamentos aí responsáveis por análise dessa doença, né, ligados inclusive com autorização do Ministério da Saúde. 58% admitem que a doença interfere no desempenho no trabalho e 1% tem problemas nos relacionamentos pessoais. Acredito que pode até ser um pouco maior, inclusive, esse índice, Sim. né, porque realmente causa um constrangimento, tem preconceito e a parte psicológica é muito afetada no paciente. Né? Sim, é uma doença que gera muita coceira na pele. É muito prurido. Então a pessoa se incomoda com a própria doença, as pessoas ao redor, quem não conhece exatamente, a doença não é contagiosa, a pessoa pode encostar nas escamas da outra pessoa, não vai pegar a doença é individual, né? Então é importante a gente ter essa conversa, explicar para tirar esse preconceito. Que como a pele está à mostra, é o maior órgão do corpo humano, a pessoa olha e já cria uma impressão, às vezes totalmente errada, negativa. Então é importante dizer, as escamas não vão transmitir a doença, não é contagiosa, tem um controle, tem que fazer um diagnóstico. Geralmente o médico dermatologista está bem habilitado para fazer esse diagnóstico. E o importante é a gente trazer o tratamento porque tem controle, né? Nós temos também outra informação, um gráfico que a gente separou aqui para mostrar as áreas mais afetadas, enfim, como que é o perfil aí do paciente que tem a psoríase. Olha só, 50% dos pacientes têm até 10% do corpo atingidos, né, do corpo atingido por psoríase. Então é o cotovelo, como a doutora explicou, o cotovelo, articulações, o couro cabeludo, enfim, são as áreas principais. E aí, 27% até 50% até 50% das pessoas têm 27% e por aí vai. Mas a maioria, ou metade, tem até 10% do corpo atingido. Então são pequenas áreas, mas que causam, claro, um enorme problema. Os locais mais atingidos, pernas, braços, couro cabeludo, tronco, unhas, próximo ali às unhas, evidentemente. Piora com estresse, essa pesquisa que foi feita. Sempre 46%, ou seja, as pessoas então reclamam muito do dia a dia. Em picos de estresse a doença acaba, as escamas acabam surgindo mais, né, as feridas. Quase sempre 41% e a maioria das pessoas não tem muita satisfação com os medicamentos, né? Ou seja, porque não tem cura. Tem isso também, né, doutora? Tem eu acho que é um peso no diagnóstico, né, quando a gente fala, mas a gente tenta explicar bem. Atualmente, o principal tratamento é você passar cremes, loções, géis, shampoos, dependendo da área afetada. Mas quando o quadro é muito grave, é até importante, mais de 10%, a gente pode considerar tratamentos via oral. Então, com medicamentos imunomoduladores. Como a doença ela tem uma porção autoimune, então a gente tenta com medicações modular essa resposta e ter uma garantia de um tratamento muito melhor para a pessoa, porque às vezes, quando tem muitas áreas afetadas, fica difícil a pessoa passar creme no corpo todo, né? E muitas vezes pode ser confundida como uma alergia também no início? Perfeito. Então, é uma medicação, assim, o tratamento principal é o corticoide, mas tem que ser tópico, só passado. Às vezes acaba indo num pronto-socorro para um quadro parecido com uma alergia e às vezes administrado o corticoide oral, intramuscular, ele melhora muito a psoríase, mas faz o efeito rebote. Então, é a única doença na pele, praticamente, que a gente evita muito, qualquer custo, corticoide oral ou intramuscular, que ele pode melhorar alguns dias, mas depois ele piora muito, né? Então, é importante ir num colega, um médico referenciado, dermatologista, para fazer o tratamento e orientar a pessoa que tem opção de tratamento. Existe, né? tratamento, né? Vamos falar sobre um outro problema que é muito grave, que é o câncer de pele. É o câncer que atinge mais homens e mulheres no Brasil em números absolutos, né? São 180 mil novos casos por ano, mas existe uma boa notícia. 98% dos casos podem ser curados desde que a pessoa faça o diagnóstico precoce, ou seja, se pintou uma suspeita por ali, vai num dermatologista, num médico, para saber um pouco mais sobre esse problema. Acompanhe a reportagem. Ele brilha forte no céu e alegra o dia de muita gente.
Mas para quem não se cuida, o sol pode ser um baita inimigo. Durante a adolescência, Marli fazia loucuras para ficar bronzeada. Protetor solar ela nunca usava. A consequência veio muito tempo depois. Há um ano, ela descobriu que a feridinha que ela tinha no braço era um câncer de pele. Tem que se cuidar mesmo, né? Não adianta, porque às vezes as coisas não aparecem de imediato. Demora um tempo para aparecer. Protetor solar a cada 2 horas, chapéu, óculos escuros e roupas com fator de proteção solar são essenciais para se manter livre dos raios nocivos do sol. Beber bastante água, principalmente no verão, também é muito importante. Uma pele hidratada, e não apenas com creme hidratante, mas tomar bastante água, faz com que a pele tenha o funcionamento normal. Se ela for lesada, ela rapidamente será recuperada. Portanto, regenerada. Então, uma pele bem hidratada, uma pele que seja bem cuidada, é uma pele mais saudável. Consultas periódicas ao dermatologista auxiliam no diagnóstico precoce, com chances de 98% de cura. Mas também é possível ficar atento aos sinais que a pele nos dá. Você mesmo pode ver as suas manchas, a sua pele como está. Se está desenvolvendo algum tipo de ferida que não cicatriza, feridas que sangram, e não apenas feridas, mas manchas. Manchas escuras que cresçam, os bordos irregulares, aquela manchinha que estava clarinha e de repente ficou escura, isso já é um sinal muito importante. O mais rápido possível procurar o seu médico dermatologista. E aí vai chegando o final do ano, as pessoas já se programando em relação à praia, às férias e não cuidam direito da pele, que é um problema muito grave. E como a gente viu ali na reportagem, é importante a pessoa manter a pele hidratada o ano inteiro, né? Não apenas quando vai chegando na estação mais quente do ano, né, doutor? Sim, porque a gente sabe que o câncer de pele, ele é uma exposição crônica e a longo prazo que a gente vai vendo os danos. Então, assim, me protejo só quando eu vou me expor ao sol, quando eu vou para a praia. Não, pelo menos o rosto, que é a área que mais a gente diagnostica câncer de pele, ela tem que ser protegida o ano todo, mesmo aqui Curitiba, nublado, porque a radiação ela passa pelas nuvens. Então, como é um dano cumulativo, então ao longo de todos os 365 dias do ano, o rosto, eu sempre falo, é a principal área que você tem que aplicar um filtro solar. Tá certo. Doutora Luz, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Obrigada Valeu demais pelo convite. Pelos esclarecimentos, especialmente sobre psoríase, que é uma doença ainda que existe muito preconceito, muita desinformação. A pessoa vai na internet apenas para pesquisar, mas é importante sempre a gente ouvir uma especialista no assunto como a doutora Luz. Valeu. Obrigado pela sua presença aqui, Muito doutora. obrigada pelo convite. Daqui a pouquinho tem Experiência de Deus com o padre Reginaldo Manzotti. A gente volta amanhã, 9 da manhã, 9 da noite também no nosso horário alternativo. Valeu demais sua companhia. Beijo, abraço, até amanhã. Tchau.